Olá, galerinha do oitavo. Vamos continuar agora a nossa aula de artes, tá? Vamos falar agora sobre as características da pintura romântica, tá? Essa pintura ela tem alguns marcos. Nós vamos mencionar aqui agora, tá bom? Então vamos lá? Primeiro, vamos começar com matemática, né? O foco, a temática foco da pintura romântica. Vamos ver? Então, o primeiro parágrafo da página 120, tá assim, ó. A temática emocional é o foco das obras românticas. Além disso, uma característica importante do estilo romântico é a dramaticidade, que se aproxima do estilo barroco. Então, foco na temática emocional, tá? E na dramaticidade. Então, nós temos aí 2 pontos mencionados só nesse parágrafo a respeito da pintura romântica. Então, foca lá na dramaticidade e no tema emocional, tá bom? Seguindo, nós temos algumas características principais aqui que eu vou estar falando para vocês. O primeiro ponto é a experiência individual e o prenúncio da arte moderna. Então, essa é uma primeira característica expressa nas pinturas românticas, tá? Então, como assim? Experiência individual? Vamos ver o primeiro parágrafo. Na contramão dos princípios clássicos, o romantismo trouxe para a arte uma atmosfera que procurou negar o conservadorismo e a razão. Então, nega o conservadorismo, nega a razão. Vamos continuar. Com isso, ficou evidenciada na arte a ideia de representação, e a imagem passou a ser considerada uma expressão das experiências individuais. Então, começa a observar a experiência individual do ser, né? E a imagem ela é considerada assim, tá? Ela expressa essa experiência individual. Então, as pinturas tinham essa característica de caracterizar, de expressar, né, essa experiência individual, tá, do ser. Uma ideia, passando também essa ideia de representação, tá bom? Então, a experiência individual é uma característica da pintura romântica, tá? Seguindo ainda na página 120, nós temos uma outra característica, nós temos o uso da cor para intensificar a carga emocional. Então, a cor nos quadros, ela era utilizada como grande expressão, ela era utilizada para expressar. Mas expressar o quê? O que se sentia, tá? Então, ela expressava aquilo que o artista sentia, ó. A grande pintura era a expressão do que se sentia por meio do domínio do uso da cor. Então, eles usavam as cores para expressar aquilo que eles estavam sentindo, tá? Expressar o que o artista sentia. A outra característica é o sobrenatural e o horror. Está na página 121, tá? Então, o que seria esse sobrenatural e esse horror? Vamos ver? Então, o primeiro parágrafo aí, logo em seguida, abaixo, tá? O sobrenatural e do horror. Página 121, está assim. Diante da insatisfação gerada pelas consequências do contexto histórico e socioeconômico da sociedade europeia, então havia uma insatisfação devido ao contexto histórico. Que contexto histórico? As dificuldades que estavam vivendo naquele momento, tá? O contexto histórico e socioeconômico, ok? Lembra que eu falei lá no início da Revolução Industrial, então, é o contexto histórico que eles estavam vivendo. Então, devido a isso, tá? Como vimos no início da unidade, os pintores românticos, sentindo-se em um mundo hostil, passaram a utilizar como tema em suas obras um universo carregado, olha aí, de emoções e sonhos, muitas vezes com uma atmosfera sobrenatural e de horror, que podia conter feitiçaria, aparições e violência, tá? Então, um exemplo disso, desse estilo de pintura, está na página 121, tá? Logo ao lado aí, onde está escrito sobrenatural e horror, você pode observar uma pintura que é caracterizada por isso, tá? Não só, mas por todas essas características que eu venho falando, vocês têm aí exemplos de telas, né, no livro de vocês, tá bom? Seguindo, nós vamos lá para a página 122, onde tem outra característica, tá? Da pintura romântica, é a temática política e nacionalista. Então, ó, escuta o que eu vou mencionar aqui agora.
Diante de um cenário europeu de guerras, revoluções e invasões, grande parte dos artistas românticos se interessou pelos acontecimentos históricos e por questões sociais. No entanto, essa temática foi retratada sob o ponto de vista da expressão individual, característica marcante do romantismo. Então, começa então aí eles a utilizarem essa pegada dos acontecimentos históricos, dos fatos históricos, das questões sociais. Então, isso também é uma característica das pinturas românticas, tá? Exemplo que vocês têm aí, vocês têm 2 exemplos na página 122, você tem a Balsa de Medusa, tá? De Teodori, e vocês têm também a Guerra Peninsular de Goya, tá? Seguindo para a página 123, um outro elemento também utilizado que é característica da pintura romântica, utilizado na pintura romântica, é a força da natureza. E segue assim, ó. No romantismo, as paisagens ganharam a condição de sujeito ou elemento principal da obra. Na visão de alguns artistas, como Caspar, como Frederic, como William, a natureza apresentava uma força que ultrapassava a compreensão e o domínio humano. Tá? Dessa maneira, ora era vista como uma instância espiritual alinhada ao divino, ora como uma expressão de sentimentos do artista. Então, a natureza ela ganha força também na pintura romântica, tá? Sendo que tem momentos que ela é vista como algo espiritual, tem momentos que ela é vista como um sentimento do artista, tá? Mas ela também tem força como característica da pintura romântica, ok? Seguindo na página 123, vocês vão observar aí alguns desenhos, algumas telas, tá? Utilizando pintura de paisagens, né? Da natureza, tá? E na página 124 também, ok? Façam os exercícios desse capítulo que em breve eu vou estar corrigindo, ok? Beijinho e até a próxima.